Bom dia. Esse é o grupo formado por Camila Santos, Emily Borges, Helena Tavares, Iris Sayuri, Isabela Carvalho, Madison Coelho, Nicole Salomão, Raina Araújo e Hudson Barbosa. Ele é de Conceição Evaristo, foi publicado em 2014 e mesmo sendo um livro bem recente, ele já é muito importante para a literatura brasileira e também já é cobrado obrigatoriamente a leitura dele em muitos vestibulares. O livro ele é dividido em 15 contos, bem tristes e alguns trágicos, na verdade a maioria é bem trágico, de mulheres negras e também tem crianças. Eles vivem em favelas aqui do Brasil, em situações bem difíceis mesmo, bem precárias em relação à pobreza, tem violência também e até prostituição. Eu acho que o ponto principal que leva a importância desse livro, e também o mais triste, é que ele relata a realidade de muitas pessoas. Ela foi específica, bem específica mesmo, em cada conto. E a gente que lê tem consciência de que isso é real. A gente se comove justamente porque sabe que isso já aconteceu com alguém, ou tá acontecendo agora, ou vai acontecer ainda. Enfim, bom, o nome Olhos d'Água, ele vem do primeiro conto, que é de uma mulher que ela se pega pensando em qual será a cor dos olhos da mãe dela, porque ela não consegue lembrar. Mesmo tendo várias lembranças com a mãe dela, tipo, ela era mais velha, tinha mais 6 irmãs e ela era mais velha. Ela tem lembranças de quando elas passavam fome e a mãe dela fazia brincadeiras pra poder enganar a fome. Ela não consegue lembrar de jeito nenhum qual é a cor do olho da mãe dela. Aí ela volta lá e ela consegue ver, e o olho da mãe dela é olhos d'água, a cor é cor d'água. Esse livro me tocou muito porque tem o conto daquela criança lá, da bala perdida e tal. Eu já morei em um bairro muito complicado e lá já aconteceu isso. Uma criança, ela foi vítima de bala perdida. Tipo, qual escolha essa criança teve? Ela não escolheu nascer naquele lugar, ela não escolheu crescer ali. Ela não tinha culpa nenhuma do que estava acontecendo, mas infelizmente aconteceu com ela. Então, pra fechar minha fala, o livro, ele, além de ter todo esse toque poético melancólico, ele não deixa de ser uma crítica social, que deixa ele bem mais interessante. E eu recomendo bastante vocês a lerem. Agora a Hudson vai falar um pouco mais sobre alguns contos. E dando continuidade aqui, ela começa a falar sobre a questão do sentimento, sobre a forma que essas mulheres amam e, enfim. Ela começa falando aqui no conto Beijo na Face, né? Celinda ali, ela obviamente deixa se entender ali no texto que ela trai o marido, e quando fala sobre ela sentir sempre a sensação de impregnada de beijo na face, remete a isso. Seguindo o próximo conto, Lua Amanda, ela fala de uma mulher de 50 anos com face de muito mais nova, que é já mãe de filhos e muito desejada pelos homens, porém ela tem uma inquietude que ela pergunta quanto pode um corpo amar, e ela faz umas outras perguntas sobre questão de ser mulher. Esse outro conto é muito interessante, que é Zaida esqueceu de guardar os brinquedos. Ela descreve ali Belissa, que tem 4 filhos. Os 2 primeiros não são tão relevantes para a história, mas ela tem um casal de gêmeas. Não, 2 filhas gêmeas que são mais novas, Zaita e Naita. E uma parte muito assim, forte, intensa, que fala o que a irmã pergunta, né? A irmã fala para o corpo da outra irmã quando é encontrado, que as pessoas não se preocupavam com os outros corpos, mas recolhiam o corpo da Zaita. E nisso a outra irmã que ainda está viva, chega e fala: Zaita, você esqueceu de arrumar os brinquedos. Ela ainda fala de uma forma muito reflexiva sobre a vida nas ruas, né? Ela conta a história de Lixão. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Conceição Evaristo. Ela foi uma menina que cresceu nas favelas de Minas Gerais e com 25 anos ela terminou o curso que ela fazia e ela estudava e trabalhava, então a vida dela era bem corrida naquela época. Depois que ela se formou, ela conseguiu passar num curso na UFRJ. Depois de muito tempo, ela formada, ela já trabalhando, ela conseguiu ser professora de pós-graduação nos Estados Unidos e no Brasil. Eu vou falar um pouquinho dos contos que eu li desse livro, Olhos d'Água. Combinamos de Morrer, eu achei que foi a história mais difícil de entender, eu não entendi muito bem o que ela fala, mas os jovens, desde pequenos, introduzidos ao crime e como isso influenciou, na vida deles depois. Enfim, de forma geral, os contos que eu li, eu acho que todos os contos do livro são assim. Eles mostram personagens negros em diversos cenários e várias histórias. A maioria, pra mim, os que eu li, a maioria era cenários de pobreza, mostrando a realidade de pessoas negras que cresceram na periferia, que foram introduzidas ao crime, mostrando a insatisfação de viver naquele ambiente. Entende-se por literatura negra a produção literária cujo sujeito da escrita seja o próprio negro.
É a partir da subjetividade de negros e negras, das suas vivências e do seu ponto de vista que tecem as narrativas e poemas assim classificados. É importante ressaltar que a literatura negra ela surgiu como uma expressão direta da subjetividade negra em países culturalmente denominados pelo poder branco, principalmente os que receberam as diásporas africanas, que foram imigrações forçadas pelo regime do tráfico negreiro, que temos como exemplo o Brasil. A chamada literatura brasileira oficial ou canônica, ou seja, aquela que corresponde aos livros clássicos contemplados pelos currículos escolares, ela reflete esse paradigma da dominação cultural branca. É, em sua maioria, esmagadora e escrita por brancos retratando personagens brancos. A presença de personagens negras é sempre mediada por esse distanciamento racial e, de modo geral, ela reproduz estereótipos como a mulata hipersexualizada, o malandro, o negro vitimizado, dentre outros. Assim, é por meio da literatura negra que as personagens e autores negros e negras, eles retomam a sua integridade e a sua totalidade enquanto seres humanos, e rompendo o ciclo vicioso do racismo institucionalizado entranhado na prática literária até então. Os principais escritores são Maria Firmina, que temos como exemplo a obra Úrsula, Machado de Assis, que temos como exemplo as obras Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Temos também Cruz de Souza, que teve como obra Os Últimos Sonetos. E Conceição Evaristo, temos como uma das suas últimas obras Ponciá Vicêncio, fora a obra Olhos d'Água. Agora eu vou falar sobre a Elisa Lucinda. A Elisa Lucinda, ela nasceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ela se graduou em jornalismo, que foi uma profissão que ela exerceu até o ano de 1986, que foi o ano que, a partir daí, ela se mudou para o Rio de Janeiro. Ela se mudou com uma disposição, com uma vontade de se tornar uma atriz. E assim, a partir daí, atuar em teatro, cinemas e televisões. Em 1994, ela publicou seu primeiro livro, que foi um livro de poesias, chamado De O Semelhante, que teve o mesmo nome nas peças. Ele esteve em cartaz por 6 meses no Brasil e no exterior. Assim, foi uma apresentação, uma peça e um livro que teve bastante sucesso. Nela, era desenvolvido versos em conversa. Os versos dela eram desenvolvidos em uma conversa com a plateia. Deste mesmo formato, ela apresentou diversas outras peças também. Ela, inclusive, chegou a participar do Fórum Internacional de Culturas, ocorrido na cidade de Barcelona no ano de 2004, nos meses de junho e de julho. Elisa Lucinda, ela foi efetivamente aplaudida pela sua crítica e pelo público. Ela foi ovacionada além de ela popularizar a poesia pela maneira coloquial de escrever, de declamar sua presença é considerada única, no palco como na tela. Ela sempre é marcante. Ela cativou bastante as pessoas ao fazer o papel da cantora Pérola na novela Mulheres Apaixonadas. Falando um pouco mais a fundo sobre a Elisa, né, Elisa Lucinda, uma coisa que chama muita atenção dela é o seu ecletismo, né, porque ela trabalha em diversas áreas, literatura, arte, música, enfim, ela é uma completa artista e, além disso, ela possui vários projetos sociais, culturais, enfim. Um exemplo desses projetos é que ela foi a fundadora da Casa Poema. A Casa Poema ela é uma instituição sociocultural que tem como principal objetivo a capacidade de expressão, melhorar a capacidade de expressão das pessoas e a sua formação cidadã através de uma coisa chamada poesia falada, né? Através da poesia falada. A Elisa Lucinda ela é considerada uma artista da nossa geração que mais populariza a poesia. E ela fala muito sobre a questão do gênero e da raça. Nas obras dela tem bem explícito tudo isso. E seu método coloquial de se expressar faz com que uma coisa totalmente complexa
se torne uma coisa fácil de entender e compreender a nossa visão de todo mundo geral. Então isso é uma coisa muito boa, então ela traz assuntos sérios, assuntos densos e para uma linguagem coloquial, uma coisa que abrange muitas pessoas e alcança muitas pessoas. Então ela é uma mulher incrível. Em continuação ao que Helena e Madison estavam falando, eu vou falar um pouquinho sobre as obras dela. Então, com mais de 11 livros publicados, entre eles A Lua que Menstrua, de 92, O Eu Te Amo e Suas Estreias, de 1999, Conto de Vista, de 2005, A Fúria da Beleza, de 2006, A Poesia do Encontro, de 2008, A Dona da Festa, de 2011, temos a sua obra de maior sucesso e comédia poética, que é Parem de Falar Mal da Rotina, que é de 2010. Entre alguns CDs de poesia que a autora possui, sem contar também com alguns títulos de televisão que ela tem, tanto na televisão quanto no cinema brasileiro, fora algumas peças de teatro escritas por elas. Enfim, uma verdadeira artista negra. E essa foi a apresentação, espero que tenham gostado.